o setor de bares e restaurantes registrou quase 10 mil novas vagas de empregos formais em abril. Para falar sobre esse tema, estamos em contato com o Paulo Somuti, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Prazer em ter conosco, Paulo. Prazer o meu, Marcelo Matos. Sempre muito bom falar com vocês. Paulo, foi um setor que sofreu muito na pandemia, evidentemente fechado, muitas empresas fecharam também, lamentavelmente, né? E agora o setor de serviços mostrando aí a sua pujança, mas ainda houve a recuperação ou não, Paulo? Marcelo, felizmente o setor, do ponto de vista de faturamento, vai muito bem. A gente fechou o ano passado crescendo mais de 8% em termos reais, né, acima da inflação, sobre 2019. Esse ano, janeiro, fevereiro e março foram um pouquinho mais difíceis, mas abril já veio bem forte. E estamos aí, né, com dificuldade para fazer lucro, porque a inflação foi pesada, as dívidas que acumulamos na pandemia ainda estão aí por ser pagas, mas o fato é que o cliente, o consumidor está aparecendo e a gente está com isso faturando e gerando emprego, né? É muito importante para a sociedade como um todo, né? Paulo, agora a pergunta do nosso comentarista Marcelo Suano. Paulo, boa tarde. Inicialmente, eu creio que nós já tivemos uma participação juntos e eu sempre vou fazer a minha manifestação acerca da importância desse setor. Ele não é um setor qualquer, é onde a dinâmica da vida acontece. São nos bares, nos restaurantes, porque é onde as pessoas se encontram, se reúnem. Algumas coisas eu me lembro, não sei se foi com você que nós conversamos, por exemplo, a questão dos pagamentos das dívidas contraídas na Covid. Isso não deveria ter ocorrido, esse pagamento deveria ser anistiado, porque foi um segmento que mais apanhou durante esse período e não teve nenhum benefício, não teve nenhuma proteção, ficaram sozinhos. Algumas coisas eu gostaria de perguntar para você. Dentre elas, você disse que teve um crescimento e teve um lucro, mas o que seria adequado para dinamizar cada vez mais o setor? Porque, ao contrário que as pessoas pensam, o setor de bares e restaurantes, esse segmento, ele não traz apenas a dinâmica da vida, ele traz segurança. Ele traz a lógica. O dinheiro circula, dinheiro guardado debaixo do colchão não é dinheiro, é papel. O dinheiro tem que circular. Ele gera empregos. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, além disso, é algo que eu tenho percebido. O setor imobiliário está crescendo bastante. Mas, aonde ele chega, ele extingue aqueles negócios de bares e restaurantes que havia e coloca um prédio. Qual medida poderia ser por um grupo de pressão para que se preserve? Sobe-se o prédio, mas embaixo que continue o comércio, que continue principalmente o segmento de bares e restaurantes. Como que poderia ser feito isso? Ou se é viável ou se é adequado ter uma medida como esta? Bom, Suano, primeira coisa, é sempre muito bom te ouvir e você passar essa percepção que a gente julga fundamental, que a sociedade compreenda o impacto do setor de bares e restaurantes. A gente falava ali, né, com o Matos sobre a geração de empregos. Nós geramos 10 mil impostos novos em abril, fomos o segundo maior gerador de postos de trabalho, destes 8.500 formais, ou seja, um setor que cada vez mais se formaliza. E mais, de positivo, aumentamos nos últimos 12 meses 11,6% a remuneração média do setor, quase o dobro, por exemplo, do setor de comércio, que aumentou 6,6%, e da agricultura, que aumentou apenas 6%. Então, temos aí essa importância social, temos a questão de ser um ponto de luz na rua, de receber os músicos, de ativar toda uma cadeia produtiva muito ampla, que vai desde o campo até a mesa, gerando renda para o lavador de carro, para a pessoa, aquele profissional que faz os pequenos consertos, né, de geladeira, telhado, porta, ou seja, é uma movimentação muito importante na sociedade, do ponto de vista social e econômico. E, obviamente, não podemos deixar nunca de afastar a questão da alegria. Lembrando que na segunda-feira que vem é Dia dos Namorados, o melhor faturamento do ano para o setor. Aí, mas indo especificamente na sua provocação, que nos interessa muito, nós hoje estamos numa situação de endividamento muito forte e com mais da metade das empresas ainda operando sem lucro. 20 e poucos % fazendo prejuízo e outros 30 e tantos apenas no equilíbrio. Esse setor vive sofrendo por uma questão muito intensa, que é o endividamento da pandemia.
que nos foi imposto pelo poder público. É a hora, e a gente tem buscado esse diálogo com o governo federal, com as grandes empresas. Nós estamos propondo, inclusive anteontem eu estive em Brasília, no Ministério da Fazenda, há necessidade que se coordene um grande pacto do governo federal, estadual, com representantes do município, das grandes empresas, porque a solução para esse setor, ela é muito delicada. Não haverá uma unificação, somente um parcelamento de impostos ou linhas novas de crédito. A gente tem endividamento com a prefeitura, nós estamos com endividamento com o governo federal, nós estamos com endividamento com o banco. 1/4 das empresas já estão atrasando encargos trabalhistas, ou seja, precisamos sentar na mesa para dar uma atenção a isso. E a sua provocação ela é muito importante para nós, porque ela alerta todas as autoridades, as grandes empresas que podem participar desse esforço, mas também o cidadão que empoderará a nossa voz, dizendo: queremos e precisamos socorrer esse setor, que tanto emprega e que tem tanto impacto social e econômico, né? Paulo, já que você falou do Dia dos Namorados, tem feriado também nesta semana. Tem gente que reclama de feriado. Eu queria que você falasse justamente do impacto dessas datas para vocês, feriados e também aí o Dia dos Namorados. Bom, o feriado, ele é quem reclama é porque não está na área turística, né? O Nordeste todo se alegra lá nas capitais, o Rio de Janeiro muito, algumas cidades do interior de campo também favorecem muito. Agora, o fluxo de pessoas, para onde vai alguns, outros choram com esse momento. Essa é a hora de descansar. Agora, já o Dia dos Namorados, Marcelo Marques, ninguém reclama. É o melhor dia de faturamento do ano, disparado. Consegue ser melhor do que o Dia das Mães, porque o Dia das Mães é mais aquele movimento de almoço. E não, o Dia dos Namorados começa... Tem gente comemorando no café da manhã, tem gente comemorando de véspera, mas ninguém perde de comemorar o Dia dos Namorados. Então é um dia muito, muito bom, e quando ele cai na segunda-feira é quase que um dia de graça, porque é um dia de faturamento fraco, casa cheia. Pra você ter uma ideia, 1 em cada 5 estabelecimentos que não abriam portas normalmente na segunda-feira, vão abrir. Vai ser um dia de festa, de alegria e de muito amor que a gente espera que seja, inclusive, a palavra que venha reinar nesse país, né? Mais amor e menos dor aí nas nossas relações, né? E que seja assim, viu, Paulo? Muito sucesso aí para o setor nessa recuperação, claro que vai também ajudar, evidentemente, o país também. Paulo Somuti, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, conversou conosco. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Marcelos, né? Ficou até mais fácil de distribuir, de despedir. Até logo. Valeu, obrigado.